Obrigado, Margarete. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, pela chance de dividir um pouquinho com o grupo e com aqueles que são interessados no assunto tão complexo que é a gestão tributária aqui no Brasil. Apenas acrescentando a sua apresentação, a qual sou extremamente grato, obrigado pelas palavras. Também sou autor de um livro chamado Pirei até a página 2, porque sou um grande entusiasta no tema de saúde emocional, saúde mental no ambiente corporativo. Também sou coautor do livro Temas Atuais de Gestão Empresarial de Tributos, da NSM Editora, e atualmente sou colunista da revista eletrônica Portal da Reforma Tributária. Estamos na iminência da reforma tributária logo agora, em 1º de janeiro de 2026, ou seja, estamos praticamente há 5 meses de um novo sistema tributário no Brasil e tenho tido a honra e o privilégio de poder divulgar assuntos relacionados à reforma tributária na coluna da revista eletrônica Portal da Reforma Tributária. Aqui também deixo os meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram e o meu site para aqueles que tiverem interesse e quiserem me seguir para ter acesso a mais conteúdos, não só sobre gestão tributária, mas, como mencionei, sobre saúde emocional no ambiente corporativo. Bom, gente, nós vamos falar sobre gestão tributária no Brasil. Vamos falar sobre os principais desafios, quais são as principais e as boas práticas de uma gestão tributária nas empresas brasileiras e quais são as tendências do momento. Vamos falar sobre planejamento tributário, abordaremos também um pouquinho sobre reforma tributária para vocês. Bom, nosso tempo é relativamente curto, apenas 1 hora, mas na verdade já se foram 7 minutos, então o tempo ele urge, é rápido, e o que eu quero trazer para vocês é apenas pincelar um pouquinho sobre o tema gestão tributária e dar a oportunidade para que vocês possam estar juntos conosco nas aulas que serão ministradas em agosto, e aí sim nós iremos nos aprofundar, mergulhar e iremos mais profundo naquilo que é a complexidade do sistema tributário brasileiro. Bom, meus amigos, o Brasil ele possui hoje uma das maiores alíquotas, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso não é novidade para ninguém. Há muitos anos atrás, o Brasil era conhecido como o país do futebol, como o país do samba, o país do carnaval, mas a bem da verdade é que hoje nós somos conhecidos como o país que detém a maior carga tributária, não só sobre o seu cidadão, mas sobre as empresas brasileiras ou sobre aquelas empresas estrangeiras que desejam se instalar no país. O Brasil é um país de dimensões geográficas, continentais. Sabemos que o Brasil possui um mercado consumidor extremamente atraente para grandes empresas. Por outro lado, a complexidade desse sistema manicômio tributário brasileiro dificulta e muito a vida do empresário, a vida daquele que deseja empreender no Brasil e também sobre o seu cidadão, né? Praticamente o brasileiro trabalha 6 meses apenas para pagar impostos e os outros 6 meses o governo te deixa viver com aquilo que você consegue gerar de renda para você, para sua família, para realizar seus sonhos, seus desejos e por aí vai. Por que que o Brasil tem essa complexidade tributária? Bom, a bem da verdade é que isso não se iniciou há 2, 5, 10 anos atrás, mas isso vem de décadas e décadas. O Brasil sempre tentou se espelhar em modelos tributários que
se distanciaram e muito daquilo que é um modelo tributário hoje europeu ou um modelo tributário hoje americano, por exemplo. O Brasil foi criando tantos penduricários, tantos puxadinhos, tantas regras, tantas exceções, tantas isenções, tantos benefícios, que no final do dia se criou no Brasil o que nós chamamos de uma guerra fiscal. Então, existe hoje, atualmente no Brasil, essa guerra entre os estados brasileiros. Então, estados tidos como menos desenvolvidos, aqueles localizados no Nordeste, no norte do país, começaram a criar mecanismos de facilitação tributária, ou seja, de subsídios tributários para atrair as empresas para os seus estados. Então, muito embora o grande mercado consumidor estivesse no centro-sul do país, as empresas, para pagar menos impostos, eram atraídas para regiões do Nordeste ou do Norte do país, muito por conta desses benefícios tributários concedidos por esses estados. Por um lado, você pagava menos impostos, gerava emprego para essas localidades. Por outro lado, você tinha dificuldades logísticas para levar as suas mercadorias. Veja, por exemplo, nós temos no Brasil a Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus está lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, distante do mercado, do grande mercado consumidor, mas lá você tem grandes benefícios fiscais que são atraentes para essas empresas e que desafiam, no final do dia, quando você olha ali o resultado financeiro dessas empresas, compensando a distância versus a economia tributária que você tem ali. A logística é extremamente complicada, você tem poucas estradas, você tem poucas rodovias, há inclusive parte do transporte das mercadorias que são feitas em barcaças, por exemplo, em balsas e por aí vai, porque o Brasil foi concedendo regimes tributários favorecidos, benefícios fiscais, incentivos fiscais, mas deixou de investir naquilo que iria facilitar, obviamente, o transporte dessas mercadorias. Então, há poucos investimentos em ferrovias, em rodovias e por aí vai. Se você tivesse uma malha logística muito bem conectada, muito embora a gente possua uma malha logística que já avançou muito, mas que ainda tem muito espaço para melhorar, se tivéssemos uma malha logística muito bem conectada, certamente, nós teríamos custos menores para as empresas e, consequentemente, preços mais baixos para os consumidores. Atrelado a tudo isso, gente, você possui no Brasil grandes benefícios para exportação dos seus produtos. Então, quem nunca, né? E aí os colegas que estão na sala e que são da região, da Baixada Santista, de Santos, certamente vão ter isso muito, muito claro e presente no seu dia a dia. O Porto de Santos é o maior porto da América do Sul. Por aqui transitam diversas mercadorias. Você certamente passando pela perimetral consegue ver os grandes investimentos em armazéns, em galpões e novas empresas se instalando ali, porque de fato o Brasil viveu um boom das commodities, ou pelo menos vem vivendo desde 2010, um pouquinho antes, e isso fez com que o Brasil fosse um grande exportador de produtos, um grande exportador de matérias-primas para o mundo. Então, o Brasil é conhecido como o país
que alimenta grande parte do mundo. Então, você tem grandes incentivos à exportação, porque no final do dia você tem o seu preço cobrado em dólar, então quando você tem a variação cambial muito grande, muito gritante, vale muito mais a pena você exportar do que você deixar os seus produtos rodando e atendendo ao mercado nacional. E quando você tem que atender o mercado nacional, seja por necessidade, seja por uma regra regulatória ou por aí vai, você acaba aumentando e onerando o preço do produto em virtude dessa competitividade, exportação ou mercado nacional. E aí, no final do dia, você acaba até identificando situações engraçadas. Quem nunca ouviu dizer que o bom e o velho cafezinho que você toma é totalmente diferente daquele café brasileiro que é exportado para a Europa, que é exportado para os Estados Unidos, né? Então, no Brasil fica aquele café mais torrado, fica aquele café de uma qualidade inferior, e o bom café, o bom produto de boa qualidade é exportada para o Brasil. Então, percebam que tudo isso traz reflexo na gestão tributária no Brasil. Atualmente, eu atuo como o head de tax, a área tributária de uma grande distribuidora de combustíveis no Brasil. E nós costumamos dizer que, no final do dia, o que nós vendemos não é combustível, mas nós vendemos tributos, nós vendemos impostos, porque mais de 80%, 70%, 80% da composição do preço do combustível são impostos. Então, um bom planejamento tributário que faça com que você economize alguns mínimos centavos, né, de impostos, te traz uma competitividade astronômica e você consegue ganhar e gerar valor para a companhia de maneira exponencial. Por quê? Por um planejamento tributário, por uma discussão de uma tomada de crédito que algumas distribuidoras não tomam, as outras tomam, mas que no final você usa esse crédito para compensar outros tributos, e então você ajuda o caixa da companhia, você consegue gerar mais caixa, reduzindo o pagamento de impostos e, no final, aumentando a sua margem de lucro. Então, percebam o seguinte, durante muitos anos, a gente viu no Brasil, dada toda essa complexidade, muita sonegação de impostos. O setor de combustíveis, principalmente, inclusive, há quem diga que algumas redes hoje no mercado são financiadas pelo próprio narcotráfico e por aí vai, mas a bem da verdade é que para se ganhar dinheiro no país, né, muitas distribuidoras passaram a sonegar tributos, tentando encontrar lacunas na legislação para deixar de recolher imposto. E aí você tem a grande diferença entre a evasão fiscal e a elisão fiscal. Isso é um dos temas que nós tratamos nas aulas sobre gestão tributária. Qual a grande diferença entre elisão e evasão fiscal? Há uma grande, sensível, na verdade, diferença entre essas duas práticas, na qual uma é a própria sonegação do imposto, na qual você tem que recolher e você não recolhe, porque no final do dia, o Brasil é assim, né, meus amigos? O empresário, ele faz fluxo de caixa com o governo. Então, ao invés dele pagar o tributo que ele precisa pagar, ele usa esse valor do tributo para gerar caixa na sua companhia, para fazer capital de giro.
e não paga o governo. Então, o que deveria ser destinado ao governo, ele não paga, ele usa esse valor para tentar sobreviver, fazer sobreviver o seu negócio, e no final do dia, quando se passam 2, 3, 4, 5 anos, o que o governo faz? Ele abre um programa de parcelamento, ele abre um refis, no qual ele te dá a oportunidade de pagar um tributo que você deveria ter pago há 5 anos atrás, sem multa e sem juros. E ainda por cima, parcelado. Então, o modelo tributário brasileiro, ele acaba, de certa forma, favorecendo ao sonegador do imposto. E aquele que paga tudo direitinho não tem benesse nenhuma, não tem bônus nenhum. Né? Muito embora, né? E aí eu não quero ser leviano aqui com os meus comentários, existem alguns estados brasileiros que, de certa forma, privilegiam aqueles contribuintes que são bons pagadores. Então, a hora que um contribuinte, a hora que uma empresa precisa bater lá na Secretaria da Fazenda ou na Receita Federal e pedir e solicitar um regime especial ou solicitar uma restituição de tributos, ou pedir um incentivo fiscal, algumas secretarias da Fazenda hoje no país olham esse histórico do contribuinte. Algo muito parecido quando você vai renovar o seguro do seu carro e a seguradora ela olha ali a sua pontuação na carteira de habilitação e ela checa se você é um bom condutor ou um não bom condutor. E se você é um bom condutor, você consegue certos privilégios, um desconto, uma economia aqui e acolá. Isso já existe em alguns estados brasileiros que, de certa forma, favorecem os contribuintes que são bons pagadores. Mas, de maneira geral, você tem sim um modelo no qual favorece, de alguma forma, o mal pagador. Né? Mas o que nós queremos fazer aqui? Né? Eu e você, como os gestores da área tributária, da área fiscal de uma grande companhia. Nós precisamos entender toda essa complexidade brasileira, precisamos encontrar lacunas na legislação, espaço na legislação para gerarmos economia fiscal, tributária para nossas empresas através da elisão fiscal e não da evasão fiscal, na qual simplesmente o contribuinte deixa de recolher, a empresa deixa de recolher. Então, nós queremos buscar a elisão. A elisão nada mais é do que através de uma interpretação da norma ou através de uma brecha na norma, você consegue gerar um modelo de negócio que possa proporcionar maior economia de tributos e uma rentabilidade maior para o seu negócio. Então, isso é feito através do planejamento tributário. Então, na gestão tributária no Brasil, você tem muitos desafios. A gestão tributária ela é o conjunto de práticas voltadas ao controle, ao cálculo, cumprimento das obrigações fiscais de uma empresa, garantindo conformidade e potencializando a saúde financeira. Então, você, como gestor tributário de uma grande companhia, você tem diversas responsabilidades, diversos papéis que irão proporcionar, ou melhor, potencializar a saúde financeira da sua companhia, da sua empresa, você como empreendedor, como dono do seu próprio negócio, ou da empresa a qual você trabalha, você presta o seu serviço. Dentro da gestão tributária, você tem várias caixinhas. Há muito tempo atrás,
no planeta Terra. Fazer só uma brincadeira aqui que me vem essa canção. Há muito tempo atrás, a gestão tributária ela ficava dentro do departamento contábil. Não existia uma área fiscal, uma área tributária separada. Você tinha ali dentro da contabilidade um, dois, três profissionais responsáveis por o quê? Por emitir a guia de pagamento do tributo, fazer o cálculo e preencher a obrigação acessória, a obrigação fiscal, que nada mais é do que a declaração do tributo. Então você tinha uma área que era conhecida como uma área de back-office, ou seja, o contador que anda de camisa de manga curta, tá? Sem qualquer problema com isso, porque eu também tenho minhas camisas com manga curta, com a canetinha Bic aqui no bolso, ou aqui atrás da orelha, e ficava ali fazendo conta, emitindo guia, recolhendo o imposto e entregando a declaração dentro de uma sala fechada, na qual ninguém podia ter acesso. Foi-se o tempo disso. Foi-se o tempo disso. Há muito tempo atrás era assim. Hoje, dada a quantidade de complexidade, de norma, você tem por dia mais de 5, 6, 7, 10 normas ou mudanças na legislação fiscal que é quase que impossível, humanamente impossível de acompanhar essa mudança. Então, você não consegue mais ter uma área pequenininha. Hoje, em grandes empresas, em grandes corporações, você tem uma área tributária e fiscal com mais de 33 pessoas. Né? Então, a área tributária, ela praticamente concorre com a área contábil. Ela é do mesmo tamanho, se não maior. Por quê? Porque você precisa acompanhar a mudança da legislação a todo instante que muda. Você tem que acompanhar o diário oficial, você tem que acompanhar as mudanças das normas, você tem que acompanhar a mudança de alíquota, você tem que acompanhar a mudança de base de cálculo, você tem que acompanhar se o benefício fiscal ainda se aplica ou não se aplica. Você precisa fazer estudo das novas operações, porque o rapaz do comercial ou o rapaz ali da tesouraria, ou ali o pessoal da área de compras, de suprimentos, quer fazer uma nova operação, e aí os caras não querem emitir nota fiscal, e aí eles querem fazer a operação sem pé, sem cabeça. Precisa do gestor tributário para fazer a análise correta, a análise apropriada daquela operação. Olha, veja, calma, isso aqui que você quer fazer, a legislação não permite, né? Você não tem alternativa, ou você, como gestor tributário, vai encontrar essa alternativa. Então, você precisa acompanhar a legislação, analisar as novas operações da companhia, as novas transações. Né? Dentro da área de gestão tributária, você vai ser responsável por analisar os contratos da companhia, porque todos os contratos que a companhia assina com seus fornecedores ou com seus clientes têm a cláusula de tributos. Tributos porque talvez quando você adquire um serviço, quando você contrata um serviço, você tem que fazer a retenção do imposto antes de pagar para o seu fornecedor. E você precisa entender se o serviço foi prestado no local da sua empresa ou à distância. Se foi prestado em um estado, mas a sede da prestadora de serviço é em outro município. Então você precisa entender qual é a alíquota que você vai aplicar do ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviço. Então, o gestor tributário, ele precisa estar na esteira da análise de elaboração e revisão de contratos jurídicos. Então, a área tributária tem que estar conectada com a área jurídica da companhia. Então, percebam que não é mais uma área de back-office. Calcula ali, rabisca, emite a guia, paga e declara. Não, 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 não. O que a área jurídica está fazendo? O que o comercial está negociando com o seu cliente? O que a equipe de compras está negociando com os seus fornecedores?
o gestor tributário ele tem que estar lá dentro dessas áreas para analisar a complexidade da tributação e se isso vai gerar custo ou não para a companhia. Porque no final do dia, o comprador, ele negocia compra, mas ele não negocia tributo, porque ele não sabe de tributo. Então ele precisa de quem? Ele precisa de você. Ele precisa de você, que agora vai estudar, vai se matricular, e em agosto vai estar conosco para se tornar um grande gestor tributário. Então, percebam como a complexidade ela é enorme, ela vai além daquilo que era uma prática antiga de apenas recolher o tributo. Que mais que vai estar dentro do gestor tributário? Obviamente, calcular o imposto, dar entrada na nota, emitir a nota fiscal de saída, analisar se a nota fiscal de entrada está com os impostos destacados corretamente, se o crédito aproveitado está correto ou não, se eu posso aproveitar aquele crédito ou não, se a nota fiscal de saída, de venda, está saindo com destaque do tributo correto, se o ICMS sobre substituição tributária está calculado com o MVA ou com a pauta correta. Meu Deus, agora embananei a cabeça de vocês, né? Venham para as aulas, porque a gente vai se aprofundar nisso. Então, obviamente que você tem que estar também na ponta do cálculo. Você tem que estar ali calculando, apurando, dando entrada na nota, emitindo a nota fiscal de saída e entregando as declarações. Veja, no Brasil você tem mais de 300, 400 declarações. O que não falta é declaração para o governo, meus amigos. O que não falta é o governo criar uma declaração nova. De tempos em tempos, pim, surge uma nova declaração, uma nova obrigação fiscal que as empresas têm que entregar. Aí você olha e você fala assim, meu Deus, mas essa informação, ela já está na nota fiscal. Ainda assim o governo quer que eu entregue uma declaração informando aquilo que já está na nota. Pô, mas o governo não tem acesso à nota? Tem, porque a nota fiscal ela é eletrônica. Mas o governo insiste em criar novas obrigações. Já se vão, meus amigos, já se vão 15 anos da nota fiscal eletrônica, do SPED fiscal, mas ainda existem estados que exigem que o contribuinte entregue a tal da GIA, que eu nem mais lembro como é que era o nome disso, a guia de imposto, de apuração, enfim, uma obrigação acessória que não faz o menor sentido, porque as informações já estão na nota e já estão no SPED fiscal, mas alguns governos, alguns estados ainda exigem que você entregue a tal da GIA. Então, esse departamento, esse gestor tributário, ele tem que estar atento e entregar, porque uma declaração que ele não entrega, ele pode correr o risco de pagar uma multa de 1% sobre o valor total das operações da companhia. E aí, quando você olha, você fala assim, meu Deus, um dia de atraso que eu não entregue é obrigação acessória. Então, vamos lá, nós estamos no tempo da declaração do imposto de renda pessoa jurídica. Prazo dia 31 de julho. Estamos, portanto, a 16 dias da entrega talvez mais importante do ano para as grandes empresas, que é a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Um dia que você deixe de entregar em atraso pode te gerar multas milionárias, na casa de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Então, como é que você sobrevive a um cenário desse? Bom, as empresas precisam ter bons gestores tributários e vocês se tornarão bons gestores tributários. Que mais, Daniel? Acabou? É só isso? Não, não é só isso, porque o gestor tributário, ele também precisa cuidar da fiscalização, da auditoria, porque a fiscalização de tempos em tempos bate na sua porta e te pede uma lista quilométrica de documentos, de notas fiscais, de obrigações fiscais, e vai te fiscalizar para saber se tudo que você fez e tudo que você apurou está correto ou não.
E aí você tem que atender o fiscal, você tem que ser delicado, você tem que apresentar os documentos, você tem que atender dentro dos prazos que são extremamente apertados. E aí, nessas horas, você fica, meu Deus, mas será que ele vai achar um erro, não vai achar um erro? Aí, pum, a fiscalização, ela tem lá as suas metas, né? Igual o CT lá, que tem as metas para aplicar multa lá para você, né? Então, a Secretaria da Fazenda, isso daqui é público, não é opinião do professor Daniel, é público, né? Inclusive, a Receita Federal, ela divulga um relatório anual, todo início do ano, justamente informando no que eles vão focar a fiscalização daquele ano. Ou seja, ele vai pegar aquilo e ele vai autuar naquele ponto. E aí, você faz tudo isso, você controla toda a área tributária e fiscal, você derrama sangue para entregar tudo, atende a fiscalização, serve cafezinho para o fiscal, coloca ele numa sala com ar-condicionado, água geladinha, faz tudo o que ele quer, atende dentro dos prazos e ainda assim ele acha que você apurou um imposto de maneira incorreta. E o que ele faz? Ele emite um auto de infração para você. Um auto de infração que não cobra só o valor do principal, mas te cobra multa de mora, que é a multa de atraso, multa punitiva, porque você errou, então você merece uma multa não só pelo atraso, mas também pela própria punição de ter recolhido a menor ou errado, e os juros, a atualização. E aí você pega esse auto de infração e que você tem que fazer como gestor tributário, estudar o auto de infração, voltar no seu jurídico e pedir ajuda para o seu advogado para vocês defenderem o auto de infração. E aí a empresa acaba incorrendo em custos de honorários advocatícios. Percebam a complexidade que é fazer negócio no Brasil. São custos e mais custos que poderiam estar sendo revertidos para investimentos no país, investimentos das empresas e redução dos preços dos produtos. Ah, Daniel, então agora acabou a gestão tributária. Agora é isso. Ou tem mais alguma coisa? Pois é. Ainda tem mais uma coisa. Sabe o que acontece? A sua empresa ela tem uma filial lá no município de Teófilo Otoni. E aí você precisa ter a licença de funcionamento. Aí você fala, mas isso tem a ver com o gestor tributário? Pois é. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu fiquei outro dia 3 dias sem faturar. 3 dias sem emitir nota fiscal de venda lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, porque um fiscal achou que a licença de funcionamento da nossa base de distribuição ela estava vencida. Quando, na verdade, ela não estava vencida, ela já tinha sido apresentada, mas foi apresentada na delegacia da capital, no Rio de Janeiro, através do sistema eletrônico, mas o sistema eletrônico não enviou a informação automatizada para a cidade de Duque de Caxias e, portanto, o fiscal de Duque de Caxias não enxergava essa documentação. Só a capital enxergava. O que o fiscal de Duque de Caxias fez? Suspensa a inscrição estadual. Sem inscrição estadual, você não consegue acessar o sistema eletrônico da Receita Federal para emitir as suas notas fiscais. 3 dias sem faturar. Meu Deus. Então, até a licença de funcionamento, o alvará, a licença do bombeiro, a licença do... Eu tenho que estar... Você tem que estar atento. Você tem que acompanhar
se a inscrição estadual está válida, quando vence, quando que você tem que entrar com um novo pedido, se o cadastro e o KNAI da sua atividade ela está correta ou não está correta, tem que enfrentar a visita de fiscal batendo na porta da tua empresa para saber se a empresa existe naquele local ou não existe naquele local. Então percebam que a área tributária, o gestor tributário, ele precisa estar atento a todos esses controles, a todos esses cálculos, a todo o cumprimento dessas obrigações para garantir a conformidade e potencializar a saúde financeira da empresa. Então, no final do dia, meus amigos, a área tributária, ela deixa de ser uma área de back-office, de simplesmente apurar o imposto, de simplesmente pagar o imposto, de simplesmente declarar o imposto, mas ela passa a ser uma área estratégica dentro das companhias. Há muitas empresas que no final do ano, quando precisam gerar resultado financeiro, elas recorrem à área tributária, porque a área tributária ela tem esse brilhantismo hoje diante de tanta complexidade no Brasil de gerar resultado para a companhia, de atrair competitividade para as empresas. Para isso, o gestor tributário ele precisa constantemente estar atualizado diante das mudanças da legislação, ele precisa administrar e otimizar o pagamento de tributos, sempre com o foco de reduzir os riscos de autuação, garantir o cumprimento das obrigações e, no final do dia, impactar diretamente na saúde financeira e na competitividade das empresas. Por que a gestão tributária é tão importante no Brasil? Porque o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Uma boa gestão, ela pode ser decisiva para a sobrevivência e o crescimento dos negócios. Aí vai na linha daquilo que eu já mencionei para vocês. Bom, e como que é a estrutura do sistema tributário brasileiro? Bom, no Brasil a gente convive com tributos federais, estaduais, municipais, cada um com as suas regras e com as suas obrigações específicas. Vamos a alguns exemplos? Bom, os tributos federais que são aplicáveis às grandes empresas, PIS, COFINS, que são contribuições, na verdade, não são impostos, mas são contribuições, e tem as contribuições, elas têm outra finalidade diferente de impostos, e aí para isso você precisa vir para o curso para aprender a diferença entre impostos, taxas, contribuições, pedágio, tudo isso está dentro do guarda-chuva dos tributos. Tudo isso é tributos, mas você tem a diferença entre taxa, imposto, contribuição e por aí vai. IPI é um imposto sobre produto industrializado. Então, se a empresa industrializa, se ela é uma indústria ou se ela é importadora, ela tem que pagar o IPI a depender da tabela TIP, que é a tabela do IPI que vai trazer qual é a alíquota do IPI sobre aquele produto, que pode ser isento também, que pode ser alíquota zero ou pode ser imune. Você tem o ICMS, que é um imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços. Mas você tem o ISS, que é o imposto municipal sobre serviços. Isso quer dizer que existem serviços que aplicam o ICMS e outros serviços que aplicam o ISS. E você vai ter, por exemplo, locação, que não aplica nem ICMS nem ISS. E aí você fica nessa discussão maluca, que aí chega no Supremo Tribunal Federal, e aí são discussões ad eterna, e que a gente fica aguardando um julgamento para definir qual tributo se aplica ou não. Mas vamos a um exemplo. Transporte. Então, a empresa que é transportadora, ela presta um serviço de transporte.
Mas se ela presta um serviço de transporte interestadual, ela recolhe o ICMS. Mas se ela presta um serviço de transporte intramunicipal, ela recolhe o ISS. Então, por exemplo, as empresas de ônibus circular, esses ônibus circular, eles recolhem ISS e não o ICMS. Mas a transportadora que vai buscar o grão de soja lá no Mato Grosso e trazer para o Porto de Santos, ela vai recolher o ICMS. Legal? Então a gente precisa conhecer esses tributos. E conhecer é fundamental para a gente aplicar a correta apuração e o correto pagamento desses tributos. Cada um com as suas regras. Então, o Estado, ele detém o Estado ele tem um entendimento sobre a forma de apuração e cálculo daquele tributo que é diferente do governo federal. Então, vamos ao exemplo. O governo federal, que é responsável pela coleta, né, do PIS e da COFINS, vai dizer que a base de cálculo do PIS e da COFINS é toda e qualquer receita, independentemente da sua denominação contábil. E aí você vai ter o ICMS, que na verdade a base de cálculo é o preço da mercadoria, mais seguro, mais frete, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ou seja, você tem a complexidade da base de cálculo desses tributos, a complexidade das alíquotas que são diferentes, dos benefícios fiscais que existem, né, dos incentivos fiscais e das diferenças de alíquotas entre estados, porque o federal ele vai ter uma alíquota só, única, mas o estadual você tem uma alíquota em São Paulo que é diferente de Minas. E quando você vende de São Paulo para Minas é uma alíquota, mas se você vende de Minas para Goiás é outra alíquota. E aí você fica naquele emaranhado, naquele mundo de tentar encontrar as melhores alternativas, porque o seu gestor ele vai vir para você, ele vai perguntar, olha, vale mais a pena eu comprar em Goiás este equipamento, ou é melhor eu importar, ou é melhor eu comprar dentro do estado de São Paulo? Bom, peraí, vamos analisar, porque de Goiás para cá você vai pagar uma alíquota menor, mas tem o tal do diferencial de alíquota. Putz, tudo bem, você compra mais barato, mas quando chega aqui você tem que recolher a diferença. Tá, mas quanto que é a alíquota aqui interna, qual que é o preço e tudo mais? E aí é isso que o gestor tributário precisa analisar em toda essa estrutura tributária no Brasil, tá? E aí, meus amigos, dado toda essa complexidade, você tem a reforma tributária em ação, que busca, pelo menos na sua essência, simplificar todo esse sistema tributário. No final do dia, muito embora o período de transição da reforma até 2032 será extremamente desgastante, existe uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, que insiste em brilhar e não se apagar, diz para o tributarista que um dia ele terá vida, de que um dia ele poderá desfrutar das benécias deste mundo, porque o sistema tributário brasileiro promete ser simplificado. Redução de obrigações fiscais, redução de declarações, simplificação na apuração, etc, 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 que a gente certamente vai se aprofundar no nosso curso em agosto. Não quero me alongar aqui, dado que o nosso tempo já está quase estourando, e eu também quero dar espaço para vocês fazerem perguntas, se assim o desejarem. Obrigações acessórias nada mais é do que as declarações, né, dos tributos para o governo. Então, você tem, como exemplo, o SPED fiscal, que é responsável
pelo ICMS, pelo IPI, você tem a DCTF, ou a EFD, que é a escrituração fiscal digital, que você declara o PIS e a COFINS, você tem a ECF, que é a escrituração contábil fiscal, que nada mais é do que a declaração do IRPJ, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e por aí vai. Né? A má gestão tributária pode levar a multas, autuações e até inviabilizar o negócio. Um erro comum é o esquecimento das obrigações acessórias, e mencionei para você, às vezes um dia de atraso pode gerar multas milionárias e acabar quebrando e inviabilizando o negócio. Portanto, os principais desafios do gestor tributário: interpretar, aplicar as normas de maneira correta, cumprir essas obrigações dentro dos prazos, fazer a gestão dos riscos, atualização constante da mudança da legislação, integrar a área contábil com a área fiscal, com a área jurídica. E aí aqui eu fui bastante simplista, porque no final do dia a área tributária ela tem que integrar com todas as áreas da companhia, né? Então fui modesto aqui em dizer que é área contábil, fiscal e jurídica, mas você tem que estar integrado com todas as áreas da companhia. E, portanto, uma boa prática é você se atualizar constantemente, utilizar tecnologias a seu favor, manter processos e controles internos claros e objetivos para justamente evitar riscos e desperdícios tributários. Investir na capacitação da equipe fiscal e na equipe contábil, utilizar inteligência artificial hoje, tecnologia para automatizar processos, fazer um planejamento tributário periódico e constante, sempre revisitando as práticas da companhia, porque o que você mais escuta dentro das empresas é: mas nós sempre fizemos assim, Daniel. Pois é, o sempre fez assim não é sempre fará assim. Então, você precisa ter constantemente, você precisa constantemente revisitar os processos fiscais, as operações, tendo sempre em vista se a legislação não mudou, se aquilo que podia fazer agora não pode mais, ou o que não podia agora pode. Então, é sempre importante você estar atualizado, consultar especialistas para dúvidas complexas. Você tem ótimas consultorias, ótimos escritórios que no final do dia podem te assessorar e te apoiar dentro da sua corporação, tá? Por fim, tendências é a reforma tributária, é o assunto do momento. Existem outras questões, outras tendências na área tributária que estão em evidência: preço de transferência, as novas regras na qual o Brasil aderiu à OCDE, né? Mas, diante de tantas atualizações, eu diria que a reforma tributária do consumo é a grande tendência do momento, mas sem perder de vista que o Congresso já está na iminência de aprovar a reforma tributária da renda, que aí nós estamos falando do imposto de renda, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Muito embora eu veja que a reforma tributária da renda ela já vem acontecendo ao longo dos anos. Volta e meia, quando o governo publica uma medida provisória, altera um decreto, aprova uma lei, passa a tributar o que não era tributado e por aí vai, e aí fica meio assim, uma norma ali, outra norma aqui que muda e tal, e aí junta esse pacotão e fala: tá aqui a reforma tributária da renda, né? Bem diferente da reforma tributária do consumo, que aí sim foi aprovada, emenda constitucional, alterou a Constituição, criou-se novos tributos, como o IBS e o CBS, extinguiu tributos como PIS, COFINS, ICMS, ISS, o IPI, que foi, mas não foi, ou seja, o morto que não morreu, que era para acabar, mas não acabou, e aí tem
tem detalhes importantes sobre o IPI, a criação do imposto seletivo, o tal do imposto do pecado, enfim, a reforma tributária do consumo é sim a tendência do momento. Empresas que ainda não estão preparadas, estão atrasadas, correm o risco de, em janeiro de 2026, não conseguirem faturar, não conseguirem dar entrada nas suas notas fiscais. O tempo urge, faltam 5 meses e nós temos que estar preparados. 2026 é um ano. Alguns não gostam que eu use esse termo, mas é assim que eu entendo. É um ano de teste, é um ano no qual, de janeiro a dezembro, as empresas vão se adaptar aos novos tributos. E aí sim, 2027 é o jogo para valer. Então, ano que vem é um ano de treinamento e 2027 é o ano de jogo. Treino é treino, jogo é jogo, mas a gente tem que se preparar porque esse jogo não vai ser fácil de ser jogado. O período de transição são 8 anos. Nós vamos ter que lidar, além dos novos tributos que estão sendo criados, ainda com os tributos antigos, com o sistema e com o modelo tributário antigo andando junto em paralelo. Então, ainda teremos muito trabalho na área fiscal, na área tributária. Precisaremos, e muito ainda, de grandes gestores tributários. Muito bem, Margarete. Tentei cumprir meu tempo com 5 Fica à minutos vontade, aqui professor. e estou à disposição se houverem dúvidas, Já perguntas. tem algumas questões aqui no chat. Você Deixa eu. consegue ver? Se você quiser, eu leio para ti. Professor? Acho que ele saiu sem querer. Oi, professor, voltou. Tá com o som fechado. Agora Não, sim. eu tive que parar aqui de projetar Ah, minha tá bom. tela para que eu pudesse ler o chat. Vamos ver aqui, meu Deus, tem bastante pergunta mesmo. Já vi que tem algumas perguntas mais detalhadas. Primeiro é lá com o Ronaldo Marcassini. Olá, acredito que com a IA, em relação a tempo e dados, pode ajudar, correto? Positivamente, Ronaldo. Sem dúvida, a inteligência artificial ela vem para transformar o mundo moderno, né, de certa forma, e nós temos que usá-lo para o bem, e com certeza a gente tem usado muito lá na companhia. A inteligência artificial tem ajudado a reduzir tempo, a consolidar dados e com certeza vai ajudar muito, muito, muito. Legal, quando um fiscal erra, fica por isso mesmo, mas quando você erra, rapaz, é isso mesmo. É verdade. Professor, boa noite. Assim que abrir para perguntas, poderia nos contar um pouco mais sobre o papel do gestor dentro da parte de inteligência, em especial NCM, SEST, como podemos usar essas ferramentas para melhorar nossas margens, viabilidade da empresa e um mercado cada vez. É verdade. O ponto aqui da NCM, né? Existiu um trabalho, quem foi que fez a pergunta aqui? Rafael Nelly. Existe um trabalho, cara, assim, surreal. Você vê isso muito em empresas de pequeno porte. Tudo bem, você tem esse problema em empresa de grande porte, mas quando você olha, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, a doceria, a loja que vende cosméticos e por aí vai, tem muito problema de NCM, cara. Muito problema de cadastro de produto. Então, o cadastro do produto está errado. Aí está errado no quê? Contador do cara vai lá, cadastra o NCM como se o tributo já tivesse sido recolhido por substituição tributária pelo fornecedor, e aí na hora dele apurar o Simples Nacional, ele não coloca aquelas receitas no cálculo e acaba recolhendo menos tributo. Quando na verdade o cadastro do produto é que está equivocado. Está cadastrado como recolhido por submissão tributária, quando na verdade o cara fez ali. Então, por exemplo, doceria, o cara fez o doce ali, mas o bolo está cadastrado com o NCM de submissão tributária, de substituído, como se ele tivesse comprado e tivesse revendendo o bolo. Mas não, ele comprou o morango, ele comprou o chocolate, ele comprou a massa, ele produziu ali.
né? E aí, quando ele cadastra de maneira equivocada, acaba que não vai para a apuração e para o recolhimento do tributo. Você vê muito isso, e aí existe um risco altíssimo de estar recolhendo tributo de maneira equivocada. Por outro lado, você pode ter um cadastro equivocado que pode gerar uma economia tributária para a sua empresa. Vinícius, porque em uma venda direta para o consumidor final, o IPI deve ser calculado sobre o valor total da nota e não apenas sobre o valor do produto. Quais são as da carga tributária? Quando a venda final para o consumidor final, você tem o recolhimento do IPI por fora, né? Ele não é grossapado, ele não está calculado por dentro, né, Vinícius? E aí o IPI calculado por fora, ele acaba sendo calculado pelo valor total da nota. Mas aí, qual que é o ponto? É a legislação do IPI. A base de cálculo do IPI está determinada na legislação, que deve ser pelo valor total da nota, que aí vai incluir frete, vai incluir outras despesas que tiver ali na nota, e aí você tem que recolher. Por que há o recolhimento do IPI? Porque o IPI ele deve ser recolhido uma única vez na cadeia, lá na indústria. Mas se a indústria ela vende diretamente para o consumidor final, ela precisa aplicar o IPI, porque ela tem que recolher o IPI. Normalmente, a indústria está vendendo para um atacadista ou para um varejista. E aí, quando chega para o consumidor final, você não tem o IPI ali. Né? Você vai ver muito isso, talvez, ali na venda de carro, né? Porque você tem a montadora vendendo diretamente para o consumidor final. E aí você tem o destaque do IPI ali na nota fiscal. Né? Então, é mais nesse sentido, tá bom? Margarete, acho que consegui cobrir aqui, tá? Faltou, acho que a do Valdeci. Valdeci. Tá a pergunta em cima da que o Vinícius, que você respondeu agora. Ué, não tá aparecendo aqui para mim. Se você puder ler para mim. Eu vou ler. Ele colocou assim: então, quando não há interação entre a área tributária, que deveria, além da rotina de apuração de impostos, atuar como consultor interno para vendas, pricing e compras. Empresas têm riscos com prejuízo, pois não avalia a tributação das operações corretamente? Sim, sem dúvida, Valdeci. O grande problema é esse. A gente enfrenta muito isso no dia a dia. Pessoal de pricing, pessoal que faz ali a apuração de custo, a formação de preço. Então, assim, como eles não sabem aplicar corretamente o tributo, na hora que ele está formando o preço de venda do produto, ele não considera o tributo ou considera de maneira inadequada. E aí, no final do dia, ele está calculando uma margem que o imposto vai comer essa margem. Então, óbvio que ele vai acabar perdendo competitividade, não vai ser atrativo, ou pode ser, sabe o que acontece muito? O custo. O custo. Eu tenho que formar o meu preço a partir do custo das minhas mercadorias, ou de revenda, ou de insumos, né, na fabricação de um produto final. Se ele não considera que o tributo da etapa anterior ele é recuperável, eu posso aproveitar como crédito, ele vai partir o custo de venda dele de um valor errado. E aí, no final do dia, obviamente que a sua margem vai ser comida por isso, pelo tributo. E aí ele não consegue trazer um resultado para a companhia. Então, por isso, a área tributária ela tem que estar lado a lado, ela tem que estar junto com o pessoal de custo, junto do pessoal de pricing, de formação de preço e por aí vai. É isso. Muito bem. Espero ter atendido aí. Obrigado, Valdeci, pela pergunta. Tem o Ronaldo agora. Quando a empresa te paga comissões através de cartão premiação e não está sendo. Ah, Ronaldo. Boa pergunta essa, tá? Quando a empresa te paga comissões através de cartão premiação. Na verdade, o que acontece? Não é bem sonegação, né? Aí a gente está falando de uma elisão. Aí é realmente um planejamento tributário, tá? Por quê? Porque o cartão premiação
ele vai ter descontos no INSS, no valor que é pago para os funcionários. Você tem uma alíquota menor. Então, as empresas preferem não pagar como uma bonificação, como um prêmio, como um bônus no seu holerite, porque senão ela tem que pagar um INSS empregador muito maior. Quando ele te dá num cartão de premiação, o que acontece? Na maioria das vezes isso é terceirizado. Então, ele paga como uma prestação de serviço, ou seja, é uma alíquota menor, é outro tributo e ele não te paga aquilo como um encargo trabalhista, né? Então, de fato, existe uma economia de INSS parte empregador, né? Parte da empresa. Então, assim, não é bem uma sonegação, tá? Não é sonegação, não implica num recolhimento a menor do INSS empregado, então o valor que é retido de você é correto, mas a empresa consegue sim ter uma economia tributária aqui nessa operação, tá? Então aqui não seria evasão, seria uma elisão fiscal. Beleza. Muito bom. Mais alguém quer fazer pergunta? Se quiserem abrir a câmera aí e o som, pode fazer à vontade. Ou se quiser escrever, sem problemas. É muita informação, né, professor? Para É passar em 1 hora. Ah, sim, bastante. Eu acho que o Acho que é pessoal não tem isso, né? mais. Acho que é isso. Muito Bom, a bom. gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? Quem quiser rever aí, ou quem não assistiu, né? Quiser passar para algum colega, vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube, tá? Queria agradecer ao professor aí para ter disponibilizado aí o tempo aí para passar tô, algumas informações aí durante 1 hora, né, professor? E É. eu coloquei aqui no chat o link, né, do curso, quem tiver interesse, está aqui o link, ou se quiser também me procurar aqui pelo WhatsApp ou no e-mail, eu estou à disposição. Eu acho que a Érica levantou a mão ou ela só cumprimentou? Acho que só. É isso, professor. Obrigada aí, Muito bom. Fica aí o convite parabéns. mais uma vez para o grupo. Sim, com Espero vocês em certeza. agosto. É isso aí. E obrigada Tá aí bom. a todos que participaram aí dessa nossa webinar. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professor.